sendo que no homem ele era o terceiro tipo de câncer mais comum, caiu para quarto no ano de 2020, e nas mulheres ele era o quinto câncer mais comum, caiu para sexto. As neoplasias elas têm uma incidência diferente na população masculina e na população feminina. A gente acaba tendo essa alteração de prevalência por uma questão aí genética mesmo, mas em ambos os sexos você vê que eles têm uma doença extremamente prevalente. E ele pula, com relação à incidência, ele pula para a mortalidade, ele tem uma alteração bem razoável, porque é uma neoplasia que vai ter aí em 5 anos uma sobrevida de algo em torno de 20%. Então ele pula de quinto, na verdade aqui eu falei quinto na mulher, né, que é de quarto no homem, para a segunda causa principal de mortalidade. E a causa de óbito frequente, os homens praticamente 2 vezes mais do que as mulheres, e a questão sanitária é uma questão que influencia muito nesse tipo de neoplasia. Então, ele é 3 vezes mais comum nos países subdesenvolvidos, os países que não têm tanto acesso ao saneamento, os países que têm uma incidência maior de uma bactériazinha chamada H. pylori, que daqui a pouco a gente comenta sobre ela, e também acaba tendo uma ingesta alimentar muito diferente, uma ingesta que às vezes você precisa salgar muito mais o alimento, acaba comendo alimento embutido, enlatado. Quem aqui frequenta lanchonete sabe que um suco de laranja custa em média R$ 7,50, enquanto a latinha de coca R$ 4,50. Então, os alimentos enlatados, os alimentos embutidos, eles são mais baratos por uma questão de condicionamento, e a nossa população acaba utilizando de maneira muito mais frequente. Com relação ao câncer de estômago, a gente tem o adenocarcinoma, ele vai ter aí uma prevalência mais ou menos, o adenocarcinoma mais ou menos 95% dos cânceres gástricos, sendo que os outros 5% vão ser distribuídos em tumores neuroendócrinos, o tumor intestinal, o tumor estromal, né, gastrointestinal, e os linfomas, que a gente vai ver os principais subtipos daqui a pouco. E a sobrevida nos países também muda, uma vez que o acesso à saúde é mais fácil, o diagnóstico precoce é uma coisa extremamente importante, tanto que no Japão é um país que mais tem incidência, mas quando você vai ver a mortalidade, eles são os países que têm a maior taxa de sobrevida. Por quê? Porque eles já têm o screening de raio-x contrastado, eles já têm o seu screening de endoscopia, e tem uma equipe cirúrgica muito bem treinada, enquanto que nós, os países subdesenvolvidos, isso faz uma diferença grande, uma vez que a gente não tem um acesso tão importante. A maior parte da nossa população ainda depende do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que tem as suas falhas. O diagnóstico precoce é fundamental, isso inclusive em quase todas as neoplasias. Quando a gente falar em câncer gástrico precoce daqui a pouco, vocês vão entender também que isso aí é uma denominação de um tipo de câncer gástrico. E os fatores de risco? Nós temos vários, sendo que do ponto de vista genético, a anemia perniciosa vai ser o principal, que ela é responsável pela gastrite crônica autoimune. Essa gastrite crônica vai levar a uma hipertrofia das glândulas, vai levar a uma cloridria crônica e vai ser uma fisiopatologia muito semelhante à da bactéria, que é o H. pylori, que vai causar também essa questão da cloria, a hipocloridria, e trazendo aí uma probabilidade maior de inflamação crônica do tecido e uma possibilidade maior de desenvolvimento das neoplasias. Uma dieta rica em nitratos e pobre em sódio, ricas em nitratos e sódio e pobres em vegetais, que é justamente aquela questão que a gente falou do condicionamento dos alimentos. Uma coisa que é muito interessante no tumor de estômago é que ele vem mudando a sua localização. Antes, os cânceres gástricos, eles eram mais distais, que a gente acredita que estava associado ali também à questão do pouco conhecimento que nós tínhamos sobre o H. pylori. E agora, esse câncer vai vindo de distal para proximal. Então, à medida que o câncer cai a sua incidência, hoje é o 14º câncer apenas, quando a gente fala em Estados Unidos, 14º câncer mais prevalente, né? Então, ele vem diminuindo a sua incidência, porém, a gente vê que o câncer gástrico proximal, ou seja, o câncer de cárdia, ele vem crescendo e muito. E aí, quando comparado aos fatores de risco, a gente vê que a obesidade e a doença do refluxo gastroesofágico, com sua posterior evolução para o esôfago de Barrett, é uma das causas aí e da incidência. Então, os fatores de risco aqui, eles mudam principalmente com relação a esse posicionamento
das neoplasias. Então, você vai ver que o posicionamento da neoplasia no estômago, então, assim, quanto mais proximal, muda um pouco os fatores de risco com relação ao mais distal. A gente vê que diversas coisas influem em ambos. Homem é mais acometido pelos dois, uma história familiar positiva é mais acometido pelos dois, mas quando que vai ter essas alterações? A infecção pela H. pylori não vai estar tão relacionado às neoplasias proximais, é mais as neoplasias de corpo e antro gástrico, um baixo status socioeconômico que vai influenciar com relação à ingesta, a um aumento de alimentos da concentração de nitratos que estão ali presentes nos alimentos enlatados e também a questão do sódio, que são aqueles alimentos mais salgados que estragam com menos facilidade. E a obesidade e a doença do refluxo, eles caem muito em cima dessa questão do refluxo e das alterações do CARD. Então, quais são os sinais e sintomas mais importantes para a gente fazer o diagnóstico? Quando a gente fala que a doença gástrica é importante, um diagnóstico, a gente fala, pô, mas é tão frustro os sintomas, né? É uma coisa que demora para a gente fazer o diagnóstico, porque muitas vezes o doente não segue um screening, a gente não tem, diferente do câncer de cólon, que a gente já sabe mais ou menos a rotinazinha que tem que seguir. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de gástrico, muitas vezes a gente já está atrasado. Ele leva em torno aí de 6 a 18 meses para manifestar os sintomas e a gente procurar a assistência médica para posterior investigação e assim o diagnóstico. Então, quando a gente vai olhar os principais fatores associados aí, os principais sinais e sintomas são a epigastralgia, que nada mais é do que aquela dor na boca do estômago, uma perda de peso e uma perda de apetite associada, uma plenitude pós-prandial, que muitas vezes vai se dar com maior prevalência nos cânceres de antro, onde o esvaziamento acaba prejudicando um pouco. O paciente refere a uma piora da disfagia, tem uma disfagia, né, na verdade, progressiva, quando são os tumores mais proximais, e também a questão do refluxo gastroesofágico. Então, quando a gente vai olhar essas alterações, a gente vê que a perda de peso e a massa, na verdade, aqui, ó, a epigastralgia e a massa, a perda de peso e a massa palpável no abdômen, apesar de ser pouco prevalente, ela já caracteriza uma doença em estadio mais avançado. Então, a massa palpável no abdômen superior, geralmente ela prediz uma doença avançada e uma doença que muitas vezes não tem a possibilidade de ressecção cirúrgica. Junto com isso, a gente ainda tem, na investigação do exame físico, alguns nódulos que são característicos dessa doença e caem, sim, em prova de maneira muito frequente. Então, você não pode deixar de fazer o exame físico desse doente procurando o que a gente vai chamar de nódulos metastáticos. Os dois principais locais aí que a gente vai ver é o nódulo supraclavicular esquerdo, que recebe o epônimo de Vichel, assim como os nódulos também da irmã Maria José ou do inglês Sister Mary Joseph, que é esse linfonodozinho periumbilical aumentado. Essa não é uma hérnia, é um aspecto endurecido, muitas vezes indolor, e muitas vezes num doente que já tem ou a massa palpável ou uma perda ponderal. Então, sempre lembrar desse diagnóstico quando você vê uma massa endurecida na cicatriz umbilical. Além deles, duas coisas são muito comuns. A gente tem a pratirela de Blammer. O que é isso? São sinais de doença avançada, mais uma vez, no qual, no toque retal do paciente, você que fazendo um toque pelo reto, você consegue ver o implante no fundo de saco. Então, você consegue fazer um toque e ver algo endurecido nessa topografia aqui, na reflexão peritônio vaginal. Então, quando a gente tem esses tumores aqui avançados, a gente ainda tem, principalmente não, né? Unicamente nas mulheres que têm os ovários, a gente tem os tumores de Krukenberg. Os tumores de Krukenberg nada mais são do que os implantes tumorais de maneira transcelômica, ali sendo disseminado pelo próprio peritônio, indo se plantar nos ovários. Então, você tem massas anexiais, você acredita que essa paciente possa ter um tumor de ovário, enquanto que, na verdade, isso é a manifestação de uma doença intestinal, uma neoplasia intestinal, levando ao que a gente vai chamar de tumor de Krukenberg. Então, esses são sinais de doença avançada. Quando que a gente tem que classificar? Na verdade, quais são os tipos de classificação que a gente vai ter aí caindo também bastante nas provas? A gente vai ter uma classificação diferenciada quanto à morfologia, ou seja, o que é a morfologia de tipo intestinal e de tipo difuso.
O tipo intestinal é um tumor que se diferencia de maneira muito semelhante à neoplasia colônica. Então, a arquitetura celular ela é muito semelhante à arquitetura do adenocarcinoma de cólon, ou seja, você consegue fazer ali uma comparação, identificar que aquilo é uma célula absortiva, né, e que teve essa alteração. Então, por ser muito bem diferenciado, muitas vezes ele é um tumor menos agressivo do que o tipo difuso. Os tipos difusos geralmente são as células mais anaplásicas, são células que têm uma diferenciação inadequada, eles multiplicam de forma tão rápida e têm uma multiplicação tão acelerada que eles não vão ter ali uma caracterização adequada. Então, quando a gente para pensar no tipo difuso, a gente vai ter muitas vezes o que a gente vai chamar de células em anel de Syneit. Essas células também, elas produzem um muco no citoplasma que empurra o núcleo da célula para a sua periferia e vai dar o que a gente vai chamar aí depois de células em anel de Syneit. Então, o tipo intestinal com relação ao tipo difuso é uma coisa também que altera bastante do ponto de vista da sobrevida da doença e da terapêutica. Quando a gente pensa quanto à fase evolutiva, a gente vai ter a classificação de Borman. O que é a classificação de Borman? Era para ter a fotinha aqui. É porque está intestinal e difuso. Então, quando a gente tem aqui a classificação intestinal, a gente vai ver que ela é mais comum na população idosa. Por quê? Porque você vai desenvolver essa neoplasia de maneira mais tardia, e aí você também tem, hoje em dia, que eu tinha comentado já anteriormente, uma doença em declínio. Por quê? Porque a gente tem tratado melhor a questão do H. pylori, e a gente tem feito aí também, estamos tendo acesso, digamos assim, a alimentos mais frescos. E quando a gente pensa no tipo difuso, a gente vai ter as células, acaba sendo mais comum no sexo feminino, nos pacientes, acabam sendo pacientes mais jovens e por isso um tumor mais agressivo, e tem uma questão familiar, uma questão genética muito mais associada do que o tipo intestinal, que é associado aos fatores ambientais. E aí seriam mais ou menos essas células que a gente comentou. Então, a célula, o câncer do tipo intestinal, que é o adenocarcinoma muito semelhante à citoarquitetura do adenocarcinoma de cólon, e aqui o que a gente tinha comentado, tem um citoplasma contendo muco que vai fazer com que o núcleo hipercromático seja deslocado para a periferia, trazendo, sim, uma presença aí de uma lesão mais ou menos de uma lesão muito comum, né, mais agressiva e caracterizada por essa célula anel de Syneit. O tipo de tumor também, ele pode ser um tumor considerado precoce e um tumor avançado. Então, tudo isso vai trazer o quê? O tumor precoce é uma coisa que é muito importante a gente estar entendendo. É um tumor que invade até a submucosa, inclusive a submucosa, né? Ele não vai além da submucosa. E a gente não leva em consideração, para fazer o diagnóstico de um tumor precoce, o que a gente vai ter aí de comprometimento linfonodal ou metástase à distância. Então, a gente, para dizer que o tumor é precoce, a gente vai chamar ele de T1A e vai falar que esse tumor, que a gente não precisa da avaliação com relação aos gânglios, vocês vão ver que isso também é uma coisa muito comum em prova. As neoplasias, elas podem ser um carcinoma in situ ou um carcinoma intramucoso submucoso, e isso tudo baseado na classificação da Sociedade Japonesa. No câncer avançado, você tem uma lesão que ultrapassa essa submucosa, e a classificação de Borman vai vir aí T2, T3 e T4, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Então, quando a gente pensa nesses tumores bem diferenciados, a gente pode submeter esses pacientes à ressecção endoscópica, ou seja, os tumores que são bem diferenciados na sua arquitetura celular, são tumores que são intramucosos, que têm um T1A, são tumores que não possuem ulceração. Por que esse tumor não pode possuir ulceração? Por conta do tamanho. Se o tumor é ulcerado, você não sabe qual o tamanho que ele tinha antes de ulcerar. Então, aí você perde o quarto critério, que é uma lesão menor do que 2 centímetros. Então, se você conseguir pôr uma neoplasia dentro desse critério de neoplasia precoce, independente dos gânglios, lembrando mais uma vez que isso é uma coisa comum em prova, a gente vai ter a possibilidade de estar efetuando aí sim o tratamento para ele de maneira endoscópica. Então, seriam mais ou menos esses tumores, né, que vão estar restritos aqui à parte mais superficial e que vai ter acometimento linfonodal em torno de 15% dos casos desses tumores em fases iniciais. E isso não é por não ser uma coisa tão comum,
por ser difícil o diagnóstico, muitas vezes até com ecoendoscopia, a gente não dá muita bola para essa questão de ter linfonodos positivos ou não. Então, o tumor que invade a muscular própria e que invade já também a serose e órgãos adjacentes vão ser classificados aí de acordo com a sua evolução. Toda neoplasia que tiver um gânglio positivo, a gente vai chamar de N1. O que não tiver gânglio positivo, a gente vai chamar de N0. A estratificação está mais para frente, quando a gente for falar sobre as classificações. Então, a classificação de Borman seria exatamente essa. O tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Eu queria chamar a atenção para vocês, nesse momento, para o tipo 4. O tipo 4 é uma doença que já infiltra praticamente todo o órgão. Você vê que ele não tem mais uma úlcera específica, você não tem mais uma lesão ali elevada, você não tem mais uma característica típica, mas sim a infiltração de todo o estômago, de todo o órgão, fazendo inclusive com que esse órgão perca a plasticidade dele. Então, quando você injeta gás, você tem um estômago muitas vezes mais rígido, você tem um estômago que acaba assim fazendo o diagnóstico do que a gente vai chamar da rinite plástica ou um tumor, né, uma lesão aí mais avançada. O diagnóstico dessas neoplasias gástricas, obviamente, acaba sendo muito comum através da endoscopia digestiva alta, que é o primeiro exame que lançamos mão para fazer o diagnóstico. Mas diversas outras propedêuticas aqui armadas, elas vão acabar entrando, de modo que cada uma contribui, de certa forma, para que a gente possa fazer o tratamento adequado para a doença, fazendo o diagnóstico e também o estadiamento ou pré-operatório ou estadiamento para o tratamento. Então, quando a gente vai olhar, vamos estratificar cada uma delas, a endoscopia digestiva alta acaba sendo o exame padrão ouro. Por quê? Porque, além de fazer o diagnóstico sob visão direta, ele permite as biópsias da borda da lesão, que vai fazer com que você possa fazer o diagnóstico histopatológico, guiando aí, quem sabe, até nos casos que não forem submetidos à ressecção cirúrgica, uma terapia adjuvante ou uma terapia neoadjuvante, que a gente vai ver está cada vez mais frequente. Então, a endoscopia, além de fazer essas biópsias, vai avaliar a extensão da doença no órgão, vai ver a localização da doença, que vai também falar a respeito de qual tipo de tratamento que a gente vai poder estar desempenhando, poder estar realizando para ele. A localização importa sim, porque muda o tipo de cirurgia, e é, sem dúvida nenhuma, o exame que a gente acaba tendo mais fácil acesso e, portanto, é o exame mais utilizado no rastreio. A ecoendoscopia no câncer gástrico, ele é muito importante, porque, como já foi comentado na aula passada de câncer de esôfago, a gente vê aqui que a ecoendoscopia permite a estratificação das mucosas, não só da mucosa, mas dos planos do órgão. Então, a gente pode ver onde vai a mucosa, aonde começa a submucosa, aonde está a muscular própria, para onde vai a serosa. Então, conseguindo fazer essa estratificação das camadas, a gente consegue fazer o estadiamento, que é o T da doença. E aí a gente pode estar avaliando a doença de forma a poder submeter o paciente a um tratamento precoce, um tratamento endoscópico, né, ou não. Além disso, a ecoendoscopia, ela permite que a gente possa fazer uma avaliação das metástases ganglionares. Por quê? A avaliação da metástase ganglionar, ela vai fazer uma mudança com relação aí à conduta também. Então, se você faz uma punção guiada de um gânglio adjacente ali, e você tem já uma cadeia específica, né, uma metástase para uma cadeia ganglionar distante, digamos assim, mais profunda, isso aí vai fazer com que você mude um pouco o tratamento, pensando aí se você vai pesar um pouco mais na questão da linfadenectomia ou não. E aí, além disso, também você permite fazer uma punção mais guiada, né, uma punção guiada de uma parte mais profunda da cavidade gástrica. Além disso, no exame pré-operatório, a gente precisa fazer o estadiamento. E aí a gente precisa fazer a avaliação de outros órgãos. Então, a gente precisa fazer a avaliação da parte pulmonar, a gente precisa fazer a avaliação da parte hepática, a gente precisa saber se esse doente tem algum sinal de doença avançada. Então, o estadiamento ele vai se dar com a tomografia de abdômen. A gente vai ver que a tomografia de abdômen ela é inferior ao PET ao PET-CT, né, a tomografia com os marcadores ali para captação do contraste nas lesões neoplásicas,
mas ainda é o exame que a gente tem mais acesso e é mais próximo da nossa realidade. Então, além disso, você vai poder fazer a avaliação de ascite. O que é que importa para a gente se o doente tiver ascite? A ascite é um sinal de que o peritônio está produzindo mais líquido ou está com dificuldade para absorver aquele líquido que é produzido por ele mesmo, acumulando líquido nele. E o que vai fazer esse desequilíbrio com relação ao peritônio? A presença de células neoplásicas no peritônio, que é um sinal de doença avançada. Além disso, a gente consegue também ver a extensão da doença. Para onde que essa doença se estende, quantos centímetros aproximados essa doença tem, se a gente, às vezes, se for uma lesão ainda com invasão para um órgão adjacente, às vezes uma lesão que pode ter invasão para posterior, para o pâncreas, enfim, você consegue ver se essa doença é loco-regional, se você vai provavelmente caminhar para uma ressecção de múltiplos órgãos. Além disso, a avaliação linfonodal, apesar de ser menos precisa do que a da ecoendoscopia, ela também ajuda a gente quando a gente tem linfonodos maiores do que 1 centímetro, a gente acaba fazendo, sim, essa suspeita de que possa ter um N acometido. Então, vamos para o EED. O EED ele caiu bastante em desuso, ele ainda é muito utilizado na sociedade japonesa como exame de rastreio. Então, você vê a comunidade asiática, Coreia e Japão, que acabam tendo uma dieta mais rica em sódio, eles fazem de bastante frequência esse exame, mas que no meio ocidental já é um exame pouco utilizado. A gente acaba fazendo poucas vezes os exames para investigação e quando faz esse exame é o exame de endoscopia digestiva alta. O ultrassom de abdômen, ele pode ajudar, mas ele acaba sendo inferior, lógico, à ecoendoscopia e também ele acaba sendo inferior à tomografia de abdômen. Então, você acaba só lançando mão dele em condutas de exceção. E o PET-CT, né, acaba ajudando a gente por quê? Porque é muito mais provável que você tenha um linfonodo de 1 centímetro que captou o contraste, seja neoplásico, do que você não ter nenhuma informação adicional naquele linfonodo, além de apenas o tamanho aumentado dele. Então, quando a gente pensa também, ainda na parte de exame, a gente pode lançar mão da laparoscopia. Por que a laparoscopia é um exame importante? A laparoscopia permite a avaliação do peritônio naqueles quadros, né, de implante peritoneal, principalmente nas doenças do tipo com células de anel de Sinnett, que acabam sendo doenças mais agressivas, né? Então, você permite que você faça o diagnóstico de pequenos implantes tumorais na cavidade peritoneal, fazendo assim com que você não precise de uma programação cirúrgica muito maior. Então, ele é importante. Além disso, você pode fazer também o lavado peritoneal, e esse lavado peritoneal na laparoscopia, ele vai ser importante para que você tenha aí um possível diagnóstico. Então, a laparoscopia hoje, ela entra como uma arma no estadiamento do câncer gástrico, uma vez que acaba sendo mais comum o diagnóstico através desse método. Quando a gente pensa na laparoscopia para tratamento da doença, também é uma grande arma. Então, se você vai para a laparoscopia, não encontra implante peritoneal, mas você tem a possibilidade de fazer a ressecção dessa lesão, é muito interessante, uma vez que a recuperação acaba sendo mais tranquila. Porém, ela possui uma longa curva de aprendizado e ela só foi autorizada para a gente fazer o tratamento gástrico aí nos últimos 10 anos. Antes ainda se acreditava que a diferença com relação à linfadenectomia e facilidade do tratamento cirúrgico era muito grande. O estadiamento dessas doenças, eles vão se dar aí de acordo com o T, que a gente já falou, que é o tamanho da doença, né, o tamanho da lesão, até onde ela vai invadir, invade submucosa, invade muscular própria, invade estrutura adjacente. Isso é uma funçãozinha para vocês, né, queridos residentes aí, ou na verdade internos que vão estar prestando prova, estarem decorando, na verdade, esse slide, porque eu vou falar aqui daqui a 5 minutos, todo mundo já esqueceu. O que é importante a gente lembrar de maneira aí, natural é que a gente precisa de uma linfadenectomia com mais ou menos 15 linfonodos regionais, né? Então, o que seriam esses linfonodos regionais? São linfonodos das cadeias, que eu vou falar também alguns números que vão assustar vocês, mas que vocês precisam estar decorando. E com relação ao M, é a doença à distância ou não. Então, vamos lá. Vamos falar antes sobre o tratamento, vamos falar a partir de agora, né, sobre o tratamento cirúrgico.
antes disso, eu quero passar alguns conceitos para vocês, que são conceitos mais ou menos básicos aqui que a gente vai estar falando. Quando a gente fala sobre cirurgia oncológica, é importante você ter noção do que a gente chama de cirurgia R0, R1 ou R2. Então, por exemplo, o doutor Fernando, exímio cirurgião, ele vai lá e faz a cirurgia oncológica e fala assim, eu falo, pô, Fernando, que legal. E a cirurgia? Ele, rapaz, R0, D2 no padrão. Eu falo, pô, fantástico. A gente vai falar aí, vocês olham assim e falam assim, meu Deus, o que é que esse pessoal está falando? Então, R0 é quando a gente tem com relação à presença ou não de doença após o procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia R0 quando você tem margens cirúrgicas livres da doença. A cirurgia oncológica é R1 quando você manda, por exemplo, a biópsia para congelamento e vem lá, margens comprometidas. Só que você fala, não é possível subir no esôfago até mais ou menos uns 5 centímetros e ainda vem positiva essa margem. Então, assim, é uma cirurgia microscopicamente que ali ainda há o acometimento da lesão. Se você não subir mais a sua dissecção, se você não progredir no tratamento, né, na ampliação da margem, a gente vai ter uma complicação ali razoável. Então tá. E a cirurgia R2? O que seria a cirurgia R2? É quando você vê a doença e deixa a doença. É de propósito? Não. Muitas vezes você acaba fazendo o que a gente vai chamar de cirurgia higiênica. Você vai lá, faz uma cirurgia, por exemplo, para uma gastrectomia para um paciente que tem um sangramento, aí fala, não, vou operar esse doente porque morrer sangrando ninguém merece. Então você faz a cirurgia, mas esse doente às vezes tem uma carcinomatose peritoneal. Então a cirurgia paliativa é a cirurgia R2. Os níveis de linfadenectomia gástrica, eles vão ser chamados aí de D1, D2 e D3. Então, o que é o D1? São os linfonodos perigástricos. O que é o D1+, né? O D1+, é o D1 mais os linfonodos peripancreáticos. O D2 é o D1 mais os linfonodos periesplênico, os linfonodos do hilo biliar, os linfonodos ali do tronco celíaco. E a D3 praticamente não é utilizada no meio ocidental, porque a gente ainda tem uma curva de aprendizado um pouco maior do que a japonesa, só os grandes centros conseguem igualar essa morbidade, né? Aumenta muito a morbidade sem aumentar a sobrevida. Mas D3 seria uma doença que você faz a ressecção também dos linfonodos retropancreáticos e intercava-aórticos, ou seja, doença que já alguns guidelines, aí, algumas sociedades já consideram como doença sistêmica. Então, o que é essa pancada de número? Isso é o que cai na prova de vocês, meus queridos. Então, quando a gente para pensar no tumor de estômago, a gente tem umas numeraçõezinhas aí que vocês precisam decorar, talvez não todos os 20, mas pelo menos aí do 1 ao 11 são os mais comuns para a gente estar observando em prova, talvez do 1 ao 13, ao 12, são os mais comuns para estar observando em prova. Então, é justamente isso que a gente estava falando sobre a linfadenectomia D1, perigástrico mais, né, o D1+. Então, quando a gente fala sobre esses linfonodos, o que a gente vai ter? A gente vai ter a cadeia próxima à região do cárdia, 1 e 2, a direita e esquerda, né, igual com relação ao corpo gástrico e igual com relação ao antro gástrico. E aqui também a gástrica esquerda acaba entrando nessa parte da dissecção. E quando que você vai ter o D2? O D2 vai ser os perigástricos, né, mais os linfonodos da artéria esplênica e do hilo hepático. Então, isso aqui, esses numerozinhos vocês precisam saber em prova, porque são coisas que vão perguntar depois. E é interessante para o cirurgião, quando estão em grandes centros, quando já está habilitado, mandar essas cadeias linfonodais aqui todas separadas. Ele ainda faz uma dissecção onde é a D2 ali, manda separado o hilo hepático, manda separado o hilo esplênico. Para quê? Para você poder fazer o estadiamento da doença. Quando você tem a doença que tem a presença de linfonodos nesses gânglios, já é uma doença que acabou saindo um pouco mais a questão da linfadenectomia. Então tá. E o tratamento cirúrgico? Qual que é o tratamento cirúrgico ideal, já que a gente está falando aqui sobre fazer essa ressecção de todos os gânglios e fazer D2, etc. O tratamento ideal para o câncer gástrico, ele é uma gastrectomia que pode ser total ou parcial, que a gente vai chamar de R0, que a gente já falou, quando é livre de doença, inclusive microscópica, e que, independente, né, esse R0 da localização do tumor, e associada à linfadenectomia D2. Por quê? Porque isso aumenta a sobrevida.
Quando que você vai ter, olha só a localização da lesão aqui dentro dessas imagens. Quando você tem um tumor mais próximo do antro gástrico, você pode fazer a ressecção dele dando uma margem de 5 centímetros proximal. Ou seja, se você conseguir uma margem livre de 5 centímetros, você pode fazer uma gastrectomia parcial. Se for um adenocarcinoma do tipo difuso, com células renal de Synnet, a gente vai ter uma alteração, aí, uma necessidade de uma margem proximal de 8 centímetros. Há quem diga que quando você tem o tipo difuso, precisa de uma gastrectomia total, mas isso não se confirma pelas principais sociedades. Então, uma margem proximal de 5 centímetros no tipo intestinal, 8 no tipo difuso, a gastrectomia ela vai ser parcial ou total, e lembrando que aqueles numerozinhos lá dos linfonodos precisam ser todos eles retirados. A anastomose primária, né, de preferência. E aí vem a grande questão atual. Hoje, a grande maioria das sociedades preconizam que antes dessa cirurgia ótima, dessa sua cirurgia perfeita, você faça o que a gente vai chamar de neoadjuvância. Por quê? Porque foi se visto com um trabalho médico que você conseguia ganhar muita sobrevida. E muito quanto que é? 10% a mais. Se caiu de 36%, a sobrevida aumentou, na verdade, né, de 23% em 5 anos para 36%. Então, você viu que quando você faz a neoadjuvância, pode geralmente sem a radioterapia, mas que pode ter a radioterapia associada, vai depender, mais uma vez, do tipo histológico, você tem uma melhora na sobrevida. Então, a neoadjuvância é importante. Hoje se fala em câncer gástrico sobre quimioterapia perioperatória. Então, faz quimio antes, opera, quimio depois. E aí vem diversas formas do tratamento. Nos pacientes que têm uma doença avançada, nos pacientes que não têm perspectiva de tratamento curativo, que têm metástase à distância, que tenham aqueles sinais que a gente comentou de acometimento linfonodal fora da cadeia gástrica, a gente acaba pensando neles em como que a gente pode fazer o tratamento. É um doente que não tem perspectiva de cura. Então, a radioterapia e a quimioterapia é uma coisa que controla o tumor. Uma coisa muito interessante nos pacientes que têm câncer gástrico avançado, e esse câncer gástrico você acaba tendo um sangramento digestivo, e o paciente muitas vezes tem uma lesão importante já, que invade o pâncreas ali, principalmente quando está na parede posterior, ou até a aorta, você fala, não adianta mexer, porque ele não tem plano de clivagem para fazer essa extirpação, para tirar esse tumor, mas ele está sangrando. O que a gente faz? Faz a quimio e a radioterapia aí, só para, digamos assim, queimar a lesão, cauterizar ela, de modo que a gente possa melhorar a sobrevida, a qualidade de vida desse doente. Então, e como que é feito o segmento dessa doença? Poxa, você então tem um câncer de estômago, operou o câncer de estômago, fez químio, operou, tá tudo certinho, evoluindo super bem. Quando que é o meu próximo exame? Depende, vai variar de paciente para paciente, vai variar de status performance, vai variar com relação ao estadiamento da doença, cada doença vai ter um seu estadiamento, então isso é uma coisa que muda. Mas a gente não tem hoje preconizado nenhum exame. Por exemplo, é para fazer endoscopia todo ano? É de bom tom que se faça. É para fazer endoscopia a cada 6 meses? Dependendo do tipo histológico, sim. É para fazer endoscopia a cada 3 meses? Então, assim, não está nada escrito em lugar nenhum, sempre individualizando o caso com relação ao tipo histológico do tumor e ao doente. O que é importante você fazer? É importante você fazer a correção dessas alterações que o paciente tenha, da parte dietética, de absorção de vitaminas e nutrientes que pode haver, né? E também é importante a gente fazer um diagnóstico precoce caso haja retorno ou progressão de sintomas. Por quê? Porque a quimioterapia, ou seja, você vai fazendo a quimioterapia, o doente vai piorando, você vai chamar no que você entra no tratamento de segunda linha, ou seja, precisa se mudar o tratamento para tentar uma melhor resposta ao tratamento oncológico, tá bom? Então, se a gente pudesse resumir tudo o que foi dito aqui, quando você faz um diagnóstico de um adenocarcinoma gástrico, é importante você saber qual T que ele é. Se for um tumor que a gente vai chamar precoce, um câncer gástrico precoce, ele pode ir para o tratamento endoscópico, essa primeira coluninha. Vê que esse trabalho aqui, que é o não é nem da ESMO, ele vai falar que quando você tem um tumor que é maior do que T1 até T3,
é preferível, o caminho preferível é que você faça a quimioterapia pré-operatória, depois opere e depois continue com quimioterapia. A cirurgia, ela vai caber se você, por um acaso, acreditar que esse doente vai se beneficiar, ou você acha que é um paciente que tem um T1A, mas que talvez tenha um linfonodo comprometido, porque tem lesões grandes. Então, são casos de exceção, ok? Isso que é importante a gente falar. Esse slide eu botei basicamente para a gente lembrar que existe uma coisa que cai bastante em prova, que é o receptor de crescimento tumoral, né? O fator de crescimento epidérmico humano, que é o HER2. Essa lesão é muito comum na mama, está super em moda hoje. E o que é que ela permite para a gente? No câncer gástrico também tem, aproximadamente 20% dos pacientes com tumores gástricos vão ter a expressão desse gene, e caso ele tenha, ele ganha uma medicação para terapia-alvo, tá bom? Então, isso muda a questão de quimioterapia, e por ser uma coisa mais ou menos nova e prevalente, né, com 20%, vem caindo também nas provas de residência médica. Então, tá bom. Aí aqui a gente vai abrir um parêntese, porque eu pulei, na verdade. Na aula passada a gente falou de câncer de esôfago, essa aula a gente começou falando do câncer gástrico, mas tem diversas coisas que eu queria já ter dito, e que por isso que eu pus o câncer de cárdia aqui, no meio das duas coisas. O câncer de cárdia, só fazendo a revisãozinha da anatomia, o estômago vai ser dividido em cárdia, fundo, corpo, antro e piloro. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente vê que o cárdia é a transição do esôfago para o estômago. E os tumores que acontecem 5 centímetros acima dessa transição até 5 centímetros abaixo, a gente vai chamar eles de câncer de cárdia. E a gente vai ganhar, eles vão ganhar uma classificação, que é a classificação de Silvert. E aí você vê aqui esse tipo 1, que é quando vai de 1 centímetro até 5 centímetros acima. Essas lesões, elas são muito comuns aí, vão estar muito relacionadas à obesidade e à doença do refluxo, e provavelmente são adenocarcinomas, e não carcinoma espinocelular, como também acaba sendo a lesão comum no esôfago. Essas lesões se comportam mais do ponto de vista muito mais parecido do ponto de vista de tumores de esôfago, pela sua localização e pela sua disseminação linfonodal. É importante, sempre que a gente fala em câncer, a gente pensar para onde que esse câncer está indo, que eu preciso retirar essa lesão com a cirurgia. E aí você tem a Silvert 2, que é o que alguns vão chamar de câncer de cárdia propriamente dito, que é a lesão que vai de 1 centímetro até 2 centímetros abaixo, né, da transição, e o Silvert 3, que vai basicamente se comportar como um câncer de estômago. Então, o 2 e 3 é muito mais semelhante ao câncer de estômago, enquanto que o câncer do tipo 1 é muito mais relacionado à doença do refluxo e se comporta como uma doença de esôfago. Os fatores de risco para as doenças, para os adenocarcinomas aí de cárdia vão estar relacionados, além da obesidade e da doença do refluxo, vão estar relacionados a cirurgias prévias. Acabou que não tem, estava lá em cima, cirurgias prévias. As cirurgias prévias, as baixas condições socioeconômicas, também o tabagismo, então, mesmas coisas em relação ao tumor gástrico, e a mutação do gene P53 está presente em torno de 80% dos casos. Aí vem a pergunta, e H. pylori para o tumor de cárdia, ele é um fator de risco ou é um fator de proteção? Então, há quem ponha que o paciente que tem uma infecção pelo H. pylori, ele vai ter uma hipocloridria por uma gastrite crônica atrófica. E quando você tem isso, você tem menos refluxo. Então, se você tem menos refluxo, você ter H. pylori protege para o Silvert 1. Entretanto, é um fator de risco para adenocarcinoma gástrico. E lembrando que o Silvert 2 e 3, eles vão ser muito mais relacionados a essa questão aí da atrofia crônica. Então, quando você tem essa atrofia, aí a presença da bactéria é uma das principais causas para isso, você tem ela como fator de risco para o tipo 2 e 3. Então, a depender de onde você leia, você vai ver que o H. pylori é um fator de proteção, ao mesmo tempo que ele é um fator de risco, só explicando essa questão aí fisiopatológica. E a classificação, a disseminação linfática para a gente é o que importa, é para a gente saber aonde a gente vai atrás desse gângliozinho para fazer a retirada. Por isso que o tumor de cárdia ele ganha um capítulo à parte. Quando a gente faz essa avaliação das cadeias linfonodais, vocês vão ver que
daqui, né, essa parte aqui para cima, que já é de pilar, e a gente vai chamar de mediastinal posterior, a gente vai ter que mais de, aqui nessa, deu 65% dos tumores do Silvert 1, eles vão irradiar para o tórax. Então, é mediastinal posterior, paraórtico e os linfonodos aqui cervicais. Então, quando você tem essa alteração do Silvert 1, você tem que estar muito mais preocupado com a dissecção, essa linfonodal da cadeia torácica, enquanto que o Silvert 2 e principalmente o Silvert 3, a gastrectomia aí com uma gastrectomia D2, né? Lógico, lembrando da margem esofágica, a gente vai ter um tratamento adequado. Então, o tratamento cirúrgico para os adenocarcinomas, de Cádia do tipo do Silvert tipo 1, eles vão ser uma esofagiectomia subtotal com uma gastrectomia parcial, lembrando que a linfadenectomia, mais uma vez aqueles numerozinhos lá que vocês vão ter que decorar. Então, as linfadenectomias da cadeia, principalmente 1, 2, 3, 4, A e B, você precisa fazer esse tratamento e essa linfadenectomia, e a confecção de um tubo gástrico, quando você faz esse grampeamento aqui, com uma gastrectomia parcial, você faz a confecção do tubo gástrico para fazer uma anastomose. Lembrando que aí vem a discussão, se vale a pena fazer transhiatal, se vale a pena fazer, além da linfadenectomia transhiatal, ou que a gente vai chamar em 3 campos, também com toracotomia direita. É importante você lembrar sempre que vai depender, mais uma vez, de tipo histológico, vai depender de expertise da equipe, e que nos pacientes que foram submetidos à linfadenectomia com a linfadenectomia mediastinal associada, são pacientes que acabam trazendo um benefício. E aí, a outra opção, quando você tem os adenocarcinomas, né, Silvert 2 e 3, você muitas vezes faz uma esofagiectomia distal com gastrectomia total, porque é uma reconstrução Y de Roux. Essa alça de jejum sobe para fazer um esôfago jejum anastomose e, além de fazer esse esôfago jejum anastomose, fazer depois também a parte da derivação para facilitar a subida desse órgão, ok? Então, mudou o tipo de tratamento também. Silvert 1, esofagiectomia subtotal com gastrectomia parcial, e no Silvert 2 e 3, muda para o tratamento com a gastrectomia total, e esofagiectomia distal apenas. Esses pacientes também, muito importante a questão da adjuvância, né, de fazer a neoadjuvância. Então, você faz quimioterapia pré-operatória e, além da quimioterapia pré-operatória, o tratamento depois da ressecção da lesão. Então, ok. Falando, então, desses 2 tumores, né, aqui a gente encerra a parte de adenocarcinoma e a gente vai falar um pouquinho, né, bem mais rápido agora, sobre os 5% que ficou faltando. Então, vou começar com o que a gente vai chamar de GIST, que é o tumor estromal gastrointestinal e que cai bastante em prova. O tumor estromal, que é o GIST, ele é um tumor mesenquimal e ele é o mais comum do trato gastrointestinal. Ele é recente, ele foi descrito aí só nos anos 90, antes acreditava que ele era um leiomioma, né? E aí depois veio essa evolução, as técnicas de imunistoquímica, e a gente viu que, na verdade, era uma lesão de aspecto subepitelial. E 5% de todos os sarcomas e 80% está presente no trato digestivo, ou seja, raro você encontrar um tumor estromal fora do trato digestivo. E eles é mais comum por volta dos 60 anos e não dar metástase linfonodal. Então, toda aquela preocupação nossa com relação a D1, D2, D3 ou não, vai fazer como, aqui você vê que você se preocupa muito mais com a ressecção da lesão com margens exíguas. Então, como que é feito o diagnóstico do GIST? O GIST ele tem uma apresentação endoscópica muito característica. Ele possui as lesões subepiteliais, com a consistência firme, a compressão, abaulando a mucosa e, eventualmente, apresentando ulcerações ou fístulas nas lesões maiores. O que acontece? Quando você tem uma lesão estromal grande, essa angiogênese do crescimento tumoral, que ela é feita também ali, paralelo ao crescimento da lesão,
essa angiogênese se desenvolve de maneira mais lenta do que o tumor. Então, o tumor cresce, você não tem sangue suficiente para irrigar toda a lesão, a parte que cresceu para dentro da mucosa, muitas vezes, acaba ulcerando e sangrando. Então, pode acontecer isso aí nas lesões de crescimento mais rápido. É muito difícil você fazer o diagnóstico por endoscopia e por biópsia. Por quê? Primeiro, porque é difícil você capturar, através da endoscopia, as células que vão estar ali localizadas na muscular própria. Lembre que o tumor estromal ele é um tumor que imitou o leiomiossarcoma há muito tempo. Então, ele não é uma lesão que vai ser prevista ali na mucosa. A mucosa está normal, a lesão está localizada na muscular própria. Então, quando você faz a ecoendoscopia, ela te permite uma punção guiada. E aí, quando você precisa fazer essa biópsia, ela é o padrão ouro. Mas olha aqui, essa segunda linha da ecoendoscopia, ela é o padrão ouro para uma biópsia que você não precisa fazer. Por que você não precisa fazer? Porque o diagnóstico dela hoje é muito característico nos exames de imagem na evolução. E você não precisa fazer, porque mesmo tendo uma punção certeira e guiada dentro da lesão, com a punção ali, muitas vezes, você só consegue fazer o diagnóstico em menos da metade do caso. Então, quando você pega os estudos para avaliar qual foi a assertiva da lesão, você vê que veio 100 neoplasias em mais ou menos 42, em mais ou menos 68% dos casos. Então, é uma coisa realmente muito pouco comum. E o que é que você não pode fazer de jeito nenhum no tumor estromal? Você não pode fazer de jeito nenhum a biópsia percutânea. Por quê? Porque o trajeto da agulha pode disseminar ali as neoplasias, e essa disseminação das neoplasias vão acabar tendo uma alteração para a gente. Então, não faça biópsia percutânea para não espalhar o tumor para dentro da cavidade abdominal. O que é que esse tumor estromal é importante você saber? É importante saber da imunohistoquímica. Então, 95% dos gistes, por isso que ele só veio dos anos 90 para cá, quando a gente descobriu a expressão do KIT. Então, o CD117, ou o paciente que a gente vai chamar de KIT positivo, é o paciente que vai ter o tumor estromal. Que esse tumor ele vai ter origem nas células intersticiais de Cajal, do plexo mioentérico. Isso é importante saber? Porque cai em prova. Então, assim, quando você vai ouvir falar em células de Cajal, lembre do GIST, quando você ouvir falar do KIT positivo, lembre do GIST. E uma outra coisa também recente, que talvez chame a atenção, é essa questão do DOG1, que ele é positivo em 50% dos pacientes que têm KIT negativo. Então, 95% KIT positivo. 5% é kit negativo. Dos kits negativos, você tem o DOG1 positivo. E aí, o que é que acontece? O pessoal pergunta se isso é fator de risco, se isso pode ser comprovado ou não com relação ao GIST. E uma coisa que acaba entrando também é essa questão 5% são positivos à proteína S100. Vamos para o próximo. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico de GIST, é mais ou menos nesse fluxograma. Então, kit positivo, provavelmente é GIST. Kit é negativo, vê o DOG1. Se o DOG1 for positivo, provavelmente é GIST. Então, isso são coisas que vão cair em prova para vocês, principalmente nessa questão aqui de imunohistoquímica, tá bom? Outra coisa que é bastante comum é perguntar, já que um tumor estromal gastrointestinal, qual que é o local de maior prevalência no trato digestivo? Então, o estômago ganha, ele vai ser responsável aí pela maioria dos casos, em torno de 64% dos casos dos tumores estromais estão presentes no estômago, os outros distribuídos aí no intestino delgado, cólon e reto. Ok, e como que você vai fazer o diagnóstico? O que é importante você saber para você saber de risco, alto risco, baixo risco? Risco para quê, Daniel? É risco para recidiva dessa lesão. Depois que você faz a ressecção, o paciente tem quimioterapia para fazer? Tem. Depois que você faz a ressecção da lesão, o paciente pode ser submetido a alguma outra adjuvância? Pode. E o paciente pode ter um retorno dessa lesão? Pode, porque como ele não vai ter a disseminação do linfonodal, ele acaba tendo uma recidiva mais alta. Então, vamos lá. Nos pacientes que você tem o diagnóstico histológico de GIST e são assintomáticos, você vai olhar ali. Se o paciente tem uma lesão tumoral menor do que 2 centímetros, ou se ele tem uma lesão maior do que 2 centímetros. Deixa eu ver se o próximo slide eu ponho isso.
você vai ter duas coisas principais: o tumor da lesão, o tamanho da lesão, né, o tamanho do tumor, e além do tamanho do tumor, a presença de mitose. Isso são coisas que vão cair aí também, mais uma vez, para vocês. Então, os tumores menores que 2 centímetros, tumores de baixo risco. Tumores maiores do que 2 centímetros, tumores de alto risco. E outra coisa importante é você saber se tem menos de 5 mitoses por 50 campos, né, de grande aumento, né, ou se é maior do que 5. Isso também é uma coisa que você vai definir o alto risco ou o baixo risco. Lembrando que tumor perfurado, ele pula de cara para um tumor também de alto risco. Outra coisa que é interessante é que quando o tumor está localizado na parte não gástrica, ele acaba entrando, na maioria das vezes, como uma lesão de alto risco para recidiva, tá bom? Então, tumor importa, 2 centímetros, mitoses por contagem de mitoses por campos de grande aumento também conta. Essa é uma fotinha do GIST, como ele se apresenta. É uma lesão subepitelial, uma bolinha que a gente acaba fazendo diagnóstico, muitas vezes, de maneira casual. Menor do que 2 centímetros, eventualmente, você não precisa nem fazer o tratamento cirúrgico nesse momento. Se o doente não tiver status performance, você pode fazer o acompanhamento endoscópico. Lógico que o ideal para todo paciente fit, todo paciente que possa ser submetido ao tratamento cirúrgico, o ideal é fazer o tratamento dele, tá bom? E o que são os linfomas gástricos? Linfoma gástrico tem uma coisa que despenca em prova, que é sua relação íntima com a presença da bactéria H. pylori. Mas, antes disso, a gente tem que falar um pouquinho que o linfoma gástrico, ele é o mais comum do ponto de vista de linfoma extranodal. Quando a gente tira ali os gânglios, o estômago, ele é o principal local de acometimento. Ele tem origem no tecido linfóide gástrico e ele tem sintomas semelhantes ao adenocarcinoma gástrico. Nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico endoscópico de maneira que fala assim, olha, isso é linfoma ou isso é um adenocarcinoma. É uma coisa relativamente complicada. E macroscopicamente, por que é complicado? Porque macroscopicamente ele pode vir aí de diversas formas. Ele pode ser um nódulo, ele pode ser um pólipo, ele pode ser ulcerativo, ele pode ser infiltrativo, ou ele pode ser duas dessas coisas. Então, quando a gente vai pensar no linfoma gástrico, você vai ter dois grandes tipos que vão corresponder a basicamente aí 90% desses casos. Então, você vai ter o linfoma difuso de grandes células B, que ainda é a maioria, e esses pacientes são 55% dos casos, e ele não responde ao tratamento com H. pylori. Eles vão ser, algumas vezes, necessário o tratamento com radioquimioterapia. A radioterapia ganhou muito espaço, vem respondendo muito bem ao esquema CHOP, né, que é um esquema aí relativamente já bem sedimentado do ponto de vista de linfoma, e se não responder, aí muitas vezes caminha para gastrectomia total. Em relação aos linfomas MALT, são os linfomas que vão estar muito associados aí ao crescimento do tecido linfóide da mucosa, que é onde está presente a bactéria H. pylori. Então, 40% dos casos de linfoma gástrico vão ser do linfoma tipo MALT e 90% é um linfoma superficial, limitado à cavidade gástrica. E com a erradicação do H. pylori, você chega a um índice de cura de aproximadamente 80%. Então, lembre desses dois tipos histológicos e lembre da relação que eles têm com a bactéria. Isso também é uma coisa extremamente importante de ter em mente. Essa é a apresentação, é uma imagem de endoscopia de um linfoma gástrico, mais uma vez mostrando para vocês aí que macroscopicamente é impossível você dizer que isso é um adenocarcinoma. Às vezes o pessoal põe carcinoma sem definir se é linfoma ou adenocarcinoma, apenas carcinoma gástrico, e aguarda perfil imunohistoquímico, de modo que a perfil imunohistoquímico você tenta fazer a definição dessa lesão, tá bom? Tem mais tumor gástrico para falar, mas eu deixei para o Fernandão brilhar na próxima aula, quando ele vai falar de tumores, né, de intestino delgado. Acredito que entre aí essa parte. Então, vocês, por favor, não percam a aula da próxima semana, desse aí que vos assiste. A gente vai saber tudo sobre os tumores neuroendócrinos, quem são, de onde vêm, o que eles fazem, onde eles moram, como se manifestam, pelo Fernando Dutra. E
Para completar, que eu sei que vocês gostam, que residente gosta, que a turma gosta, que quem não fez prova ainda vai fazer alguma na vida, incluindo nós, vem as questões. E aí eu vou tomar um gole de água enquanto vocês leem essa primeira, que é fácil. A gente já vai para a resposta. Eu separei 4 questõezinhas mais ou menos comuns aí, que tinham bastante repetições desses temas, para a gente bater um papo, e depois aí a gente dialoga um pouquinho sobre as perguntas. Eu falei meio rápido, tem muito mais coisa para esmiuçar, mas eu deixei para os bate-papos aí, para a gente estar trocando uma ideia. Então, os tumores gastrointestinais estromais são mais comuns em qual localização do trato digestivo? A gente viu ali, mais ou menos 60% vai estar presente no estômago, até porque a aula de hoje, eu não ia dar esse mole de falar uma doença que é mais prevalente em outro órgão, numa aula de câncer gástrico. E aí vem uma outra questão, vamos ler junto. Uma questão do Mato Grosso, de 2018. Em relação à epidemiologia e fatores de risco para o adenocarcinoma gástrico, câncer gástrico, analise as afirmativas abaixo. A infecção, tem um F aqui, me desculpem pelo erro, a infecção pelo H. pylori e a gastrite crônica atrófica. Lembrando que a gastrite crônica atrófica ela pode vir ou da presença da H. pylori ou da anemia perniciosa, que vai ser autoimune. Então, a gastrite crônica atrófica são considerados fatores de risco para adenocarcinoma gástrico. Acho que ninguém discorda dessa, né? Os pacientes submetidos à gastrectomia com reconstrução do trânsito intestinal, a B2, eles têm um maior risco de desenvolver câncer gástrico. Isso é uma coisa que eu acabei, no meio de tanta coisa para falar, esquecendo. Vamos lá. Paciente que é submetido à gastrectomia prévia, ele tem uma perda do antro aí, que acaba tendo a parte que vai impedir, né, ou pelo menos diminuir o refluxo álcali para dentro do estômago. Então, quando você faz uma gastrectomia com a reconstrução de trânsito a B2, ou seja, o estômago acaba, o estômago retirado, né, a anastomose, vai jogar toda a bile que foi produzida, todo o suco pancreático que foi produzido, ele vai jogar de volta na cavidade gástrica para aí sim se misturar com o alimento e descer pelo trânsito intestinal para fazer a digestão. Você tem a gastrectomia parcial como um fator de risco, sim, para o desenvolvimento das neoplasias gástricas. E esse fator de risco, ele geralmente se dá a partir de 15 anos. Então, os pacientes que foram submetidos às úlceras gástricas, aquelas cirurgias por úlceras gástricas de 20, 30 anos atrás, eles começam a manifestar agora, depois de anos, a questão da neoplasia. Ok? Tabagismo não é considerado fator de risco para câncer gástrico. Então, quando você pensa no cigarro, o que é que o cigarro não vai ser fator de risco? Então, é muito pouco provável que essa afirmativa seja verdadeira, e a gente viu lá no quadrinho de fatores de risco que tanto para o câncer de cárdia quanto para o câncer de corpo e antrogástrico, o cigarro é sim fator de risco. E a gastrite crônica atrófica cursa com hipocloridria gástrica. Isso também é uma verdade. A gente citou algumas vezes que, pelo fato de você ter essa hipocloridria gástrica, você acaba tendo o estômago tentando produzir um pouco mais de ácido e fazendo aí, muitas vezes, inclusive, os pólipos hiperplásicos, né? A hiperplasia da mucosa. E esses pólipos hiperplásicos, eles também eles não são fatores de risco para o câncer gástrico em si, mas eles são sinais de que o doente tem hipocloridria. Então, a hipocloridria é fator de risco. Então, cuidado, quando a pergunta na prova pode vir, o pólipo hiperplásico é fator de risco para câncer gástrico? É falso. Mas, assim, a presença de pólipo pode significar hipocloridria, é verdadeiro. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que estar atento quando estiver respondendo as questões. Ok, essa é da USP de 2017. Uma mulher de 65 anos com queixa de epigastralgia há 3 meses. Realizou endoscopia com achado de lesão ulcerada de 2,2 centímetros em fundo gástrico. Relatório anatomopatológico confirmou adenocarcinoma gástrico indiferenciado, com células em anel de Sinnett. A tomografia computadorizada mostrou somente lesão gástrica, sem metástase. A paciente deverá ser submetida a, aí vem, gastrectomia total com linfadenectomia D2, rádio e quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes, mucosectomia endoscópica,
e gastrectomia subtotal com linfadenectomia AD2. Essa questão, a USP deu como verdadeira a letra a gastrectomia total com linfadenectomia AD2. Por quê? Porque ela considerou que um adenocarcinoma gástrico indiferenciado você precisava fazer por ser indiferenciado com célula de você precisava fazer uma gastrectomia total. Então, assim, isso varia também de acordo com a instituição. Mas hoje, de 2018 para cá, né, essa questão de 2017, a gente vê que hoje a neoadjuvância, ela é o braço ali que a gente vai seguir, tá? Então, caso caia nas provas de vocês aí, perguntando qual conduta, provavelmente, mesmo que esse tumor aí seja um tumor relativamente pequeno, sem doença à distância, ela vai para quimioterapia neoadjuvante, tá bom? Isso já é uma coisa aí bastante comum também nas provas, mas fiquem atentos para a literatura que vocês forem fazer. Aqui só para mostrar realmente que diverge e que a USP considerou que duas coisas que hoje já não se considera mais, né? Que o tratamento por ser indiferenciado, gastrectomia total, e não pensou na neoadjuvância para esse caso. Vamos lá, do Amazonas, 2017 também. Define-se como carcinoma gástrico precoce. Então, ele é limitado à mucosa e submucosa com linfonodo não contaminado, limitado somente à mucosa e sem envolvimento de linfonodo, limitado à mucosa e submucosa independente do estado do linfonodo, ou ele é limitado à parede gástrica sem invadir a serosa ou órgãos vizinhos. Então, isso é uma questão que também a gente bateu bem aí na aula, justamente por saber previamente desses detalhes de prova. Então, fica aí que o tumor gástrico precoce, ele independe do estado do linfonodo. A letra C acaba sendo a resposta correta. Beleza, turma? Muito obrigado a todos pela atenção. Desculpa a aula meio corrida aí, tem bastante coisa para a gente conversar agora. Parabéns, Daniel. Aula Perdão, pode complementar. Não, Fernando e Gustavo, querem falar aí alguma coisa? Vou interromper aqui o compartilhamento. Perfeito. Só fazer algumas considerações, a gente já vai abrir para o pessoal para as perguntas, já vou acessar lá o YouTube para poder ver quais são as perguntas lá. Mas, assim, o tema bem extenso, a gente sabe que tem muitas nuances, né? H. pylori é um tema praticamente, né, outro tema totalmente separado, a gente sabe da importância do H. pylori, das lesões precursoras do câncer gástrico, enfim, a gastrite atrófica, algumas lesões precursoras, né? Só que eu gostaria de comentar ali naquele fluxograma que você apresentou, que quando ele fala lá no PT1, né? Que é uma lesão precoce, e aí não tem aquela divisão do A e do B. A gente sabe hoje que no consenso de endoscopia, o pessoal, eles tendem, como você falou, até foi essa última pergunta aí, a gente aborda essa situação do tratamento da mucosectomia do SD, né, que é a ressecção submucosa endoscópica, né? Então a gente tem alguns critérios estabelecidos para a realização desse procedimento. E como ali já lá no início ele já dizia que era um carcinoma indiferenciado, a gente não sabia o tamanho, né? E também não sabia se o tamanho e só tinha que ele era indiferenciado e tinha anel de Seeley. Então aquela ali a gente já excluiria direto, né? Porque para a indicação da mucosectomia, a gente sabe que esse tumor ele tem que ter menos de 2 centímetros, né? A gente sabe que ele tem que ser pouco ou diferenciado, e ele não pode ser ulcerado também. Então a gente tem esse aí. Já o SD, ele estende um pouco mais. Se a gente for falar do SD, no indiferenciado, ele tem que ter menos de 2 centímetros. Todos os outros, menos de 3. Então, se fosse pouco diferenciado ou diferenciado, também teria indicação, mas ele não poderia ter ulceração e nem invasão angiolinfática. Então, assim, a gente sabe que o tratamento endoscópico é importante, mas que sempre o resgate é o cirúrgico, independente se ele é laparoscópico ou aberto. Aí vem a pergunta, na sua experiência, você acha que hoje, aqui na nossa região, a gente tem
alguma referência para o tratamento endoscópico, ou a tendência é indicar direto o tratamento cirúrgico, independente se é laparoscópico ou convencional, e se você indicaria a laparoscopia no caso de uma situação de uma ressecção linfonodal AD2? Perfeito. Primeira coisa, eu acho que é importante isso aí tudo que você comentou realmente, assim, a gente regionalizar o problema. Não adianta a gente estar falando de guidelines, sendo que a gente tem dificuldade de acesso à endoscopia. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar, sem dúvida nenhuma, individualizando, trazendo para a realidade de cada um de nós. Com relação a tratamento do câncer gástrico, o único tratamento curativo possível é a ressecção da lesão. Então, quando você pensa que ou você não tem acesso a fazer uma ressecção endoscópica adequada, se você tem alguma dificuldade com relação a isso, você pode sim estar fazendo o tratamento, o tratamento cirúrgico, que está correto, tá? A ressecção da lesão é curativa, na grande maioria dos casos, e principalmente aí quando você pega T1. T2, T3, você vai discutir a questão da neoadjuvância realmente, mas hoje, sem dúvida nenhuma, se você, na sua realidade, não tem, está mais do que encaixado a gastrectomia, dependendo da localização do tumor, para ver se é gastrectomia total ou parcial, enfim. E uma coisa que também que é importante para a gente ter em mente é essa questão realmente da experiência videolaparoscópica, né? Hoje se discute robô, mais uma vez a gente fala, mas se você conseguir aplicar o robô na gastrectomia, é uma dissecção maravilhosa, você consegue expor o plano e a câmera e a posição, mas assim, a realidade é que a gente não tem acesso à laparoscopia na maior parte do país. Aí vem a segunda coisa, curva de treinamento do médico responsável. Pô, se você precisa ter um N de 20 casos para você poder fazer uma linfadenectomia D2 decente, você vai pensar, beleza, eu não consigo fazer uma linfadenectomia D2 aqui de maneira adequada. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a cirurgia aberta. Enquanto a maioria está discutindo aí o espaço da laparoscopia e da robótica, a gente vê que a realidade é que o treinamento é difícil, que a cirurgia é longa e que tem que pensar sempre no doente, né? Então, está sim aberto, indicado. Eu acredito, acho que sua pergunta também passou aí pela essa parte da outra coisa que é mostrada nos trabalhos aí, lendo, a gente viu bastante isso. É assim, referência para grandes centros. O número de adenocarcinoma gástrico, de gastrectomias e de linfadenectomias que o serviço tem que realizar por ano, o serviço não, né? O principal médico daquele serviço referente ao câncer gástrico, ele tem que fazer 20 por ano. Por exemplo, se eu e você trabalhamos no mesmo hospital, tem que ter 40 para nós dois ressecarmos aí, eu e você ter expertise suficiente. Se não, concentre em um que ele tem menos complicação, que o resultado é melhor, e isso a gente vê cada vez mais quando se refere a câncer, né? E vale para a laparoscopia idem. Se você tem uma curva difícil, de difícil aprendizado, se você não tem, acaba não drenando tanto essa parte de câncer gástrico para você, você vai fazer a curva de aprendizado em um caso por ano, você vai levar 20 anos para ter uma curva de aprendizado decente, então é uma coisa muito complicada, né? Quando a gente vai trazer essa realidade para a individualidade de cada um, vai individualizando, né, esses casos, a gente vê que realmente ainda temos um caminho longo a percorrer. Perfeito, esse é o ponto, né? Eu acho que se vai fazer uma cirurgia de câncer gástrico, ela tem que ser pelo menos a ressecção oncológica, né? Se for para fazer uma gastrectomia e para não retirar lá seus 15 linfonodos pelo menos aí, ter uma ressecção considerada oncológica, respeitando margem cirúrgica, né, sem aumentar o risco do paciente, eu acho que é meio complicado. Eu digo isso porque uma vez eu recebi um retorno de uma peça de exame, e na verdade assim, eu fico preocupado assim, porque às vezes a pessoa até sabe que tem que fazer uma ressecção, que dá para fazer uma ressecção endoscópica, ou ele indicou uma ressecção endoscópica, e ele volta com o resultado do anátomo patológico, e aí vem lá que teve uma margem distal comprometida, ou teve uma invasão angiolinfática, ou que tinha uma ulceração, uma invasão, sei lá, da submucosa de mais de 500 micra, e o cara não sabe interpretar aquilo, então ele pediu bem o exame,
não foi curativo, tinha uma invasão maior de 500 micra na submucosa, e ele achou que, porque o cara fez a ressecção submucosa, estava feito o tratamento, e aí é que complica a situação. Então, por isso, do acompanhamento oncológico para quimio, radioterapia, enfim, para neoadjuvância, para quimioterapia, então eu acho que é importantíssimo. Doutor Gustavo, não sei se você tem alguma consideração, alguma... Só antes do Gustavo falar, eu queria fazer uma observação, mais uma vez, com relação a essa individualização de casos, né? A gente não tem acesso adequado ao SUS do ponto de vista dos nossos pacientes. Aí você fica imaginando a liberação quimioterápica, a gente tem dificuldade, às vezes, no convênio. Então, aí você fala, pô, vou fazer uma quimioterapia para esse doente aqui, vamos fazer a neoadjuvância. Você encaminha o doente nunca mais volta, vai 3 meses para a fila, tomou anda, né? Então, mais uma vez, o Brasil sendo o Brasil. É uma coisa que a gente sabe o que tem que fazer, mas que tem que adequar para a realidade de cada um. Acredito que o tratamento cirúrgico, ele é o que eu falei, ele é a única possibilidade de cura do doente. Se você vê a dificuldade de acesso a esse doente, às vezes o doente chega no teu plantão com uma úlcera gástrica, às vezes é um sangramento ativo. Então, assim, tem que estar individualizando sempre, né? O que é que você acha, Gustavo, disso tudo aí? Olá, boa noite a todos. Parabéns, Dani, pela brilhante apresentação. Apesar de, né, a gente ter pouco tempo para falar, foi muito ampla, muito completa. Acho que abarcou aí praticamente quase a totalidade do que a gente vê de discussão nos congressos, né? Eu não tenho nada assim, a acrescentar nesse sentido, mas eu fiquei com uma dúvida, é algo que você não chegou a comentar diretamente, mas é para reflexão de nós todos, né, quem nos assiste, que é o seguinte: você não, pelo que eu lembro, não comentou nada muito relacionado à úlcera de boca anastomótica, né? Que é um tipo de tumor também, que, para quem não sabe, é uma lesão que tem aí um surgimento em anastomose digestiva, de estômago com delgado, por diversas razões. E essa lesão muitas vezes passa despercebida porque a pessoa que passa por uma anastomose assim, ela acaba perdendo segmento muitas vezes, né? Então, depois de 15, 20 anos, ela não vai sair aí fazendo endoscopia para ver se está tudo bem no estômago. Despencou o número das gastrectomias por úlcera péptica por conta do uso dos inibidores de bomba, né? Então, isso foi diria assim, que foi uma das revoluções que os inibidores trouxeram. Medicação de fácil acesso, não depende de receita médica para ser comprada nas farmácias. Vocês já leram, então essa é a pergunta, vocês já leram algo relacionado, né, sobre incidência de câncer gástrico, de úlcera, de lesão de boca anastomótica nos pacientes bariátricos, porque agora a gente teve uma migração de população, né? Antes a gente operava muito, fazia muita gastrectomia por úlcera péptica, e hoje faz as gastrectomias, as ressecções na cirurgia de obesidade. Esses pacientes estão atingindo ainda um segmento mais longo, né, de 15, 20 anos. Vocês já leram algo em que a incidência de neoplasia aumenta nesses pacientes? Dani, você teve contato com isso? O Dutra, que faz bastante endoscopia, será que vai ser uma tendência de detecção dessas lesões? E a gente tem esse viés de dificuldade, né? Porque é muito comum, principalmente nos serviços públicos, paciente perder o segmento dessas gastrectomias no longo prazo. Qual que é a opinião de vocês? Primeiro, eu senti falta do seu fone, muda um pouco a voz, mas deu para entender bem. Não, eu acho que o que muda, por exemplo, quando a gente fazia as úlceras, as ressecções gástricas para as úlceras, as ressecções gástricas para o tratamento da úlcera gástrica, era difícil a gente ver reconstrução em Y, por exemplo. Era muitas vezes o doente que chegou sangrando, o doente que chegou perfurado, aí fazia o tratamento da úlcera, e eu vi muito, na época que a gente ficou lá em São Paulo, eu vi bastante a questão das úlceras por conta do principal fator de risco ser a questão do refluxo álcali, né? Ser a questão ali do trânsito da úlcera estar no trânsito intestinal.
e o longo prazo de doença. Assim, a cirurgia bariátrica ela pegou um impulso muito grande, eu acho, nos últimos 10 anos, mas assim, e mais uma vez, o fator de risco é a partir dos 15. Então, quando você tem 15 anos e a fisiopatologia mudou, então talvez proteja com relação ao adenocarcinoma de cárdia, que é uma coisa que vem aumentando. Então, talvez o fato de você ter essa nova anastomose no obeso, você tem um fator de proteção, e não necessariamente um fator, né, desencadeante por conta dessas gastrectomias, simplesmente pelo fato de ter a gastroenteroanastomose ali. Eu não vi nada relacionado, mas assim, pensando em fisiopatologia, acredito que não vai ter um aumento expressivo, não. Fico aí na opinião do Fernando agora. Não, só para complementar, na verdade, eu creio que é isso mesmo, né? A gente tem uma tendência, a gente sabe que eu já fiz conversões de B2 para Y de Roux por conta do refluxo alcalino, pacientes aí com 10, 12 anos pós-gastrectomia B2, e a gente sabe que tem uma tendência à formação de úlceras de boca anastomótica, desconforto, e um fator de risco para o câncer de boca de transição anastomótica, né? Então, a gente sabe que esse refluxo alcalino intenso, após 10 anos, aumenta muito a incidência de câncer gástrico. Então, nessa situação, eu já até fiz algumas conversões de B2 para B2 com Y de Roux. Agora, com relação à bariátrica, a gente tem acompanhamento aí de vários anos e eu não notei, pelo menos, essa tendência ou nada que vá nessa vertente aí de aumento da incidência de câncer lá em cima, no Paut ou no ou de cárdia, né? Pelo menos eu não vi essa incidência. Mas o Daniel comentou no slide dele que nos casos de B2 existe uma tendência maior ao refluxo alcalino e, com isso, úlceras, sintomatologia dispéptica, e após 10, 12 anos, a gente sabe que tem uma tendência aumentada da neoplasia nessa região aí. Maravilha. Mais um comentário aí em cima do que o Fernando falou, é assim, quando você tem hoje os pacientes se você pensar no adenocarcinoma de cárdia, ele vem crescendo em relação ao adenocarcinoma de corpo e antro. O adenocarcinoma de corpo e antro despencou. Um dos motivos é o tratamento do H. pylori hoje, que está ganhando também escala. Se você for olhar nos Estados Unidos, 14ª causa é um país desenvolvido e que estuda bastante, né? Então, 14ª causa de neoplasias é o câncer gástrico. Em ponto que o de cárdia vem aumentando. Então, relacionado à obesidade. Então, assim, se você pensar que o tratamento da H. pylori ganhou escala, que a pesquisa dessa bactéria hoje ela é feita de rotina, que você vê que você tem tratado cada vez mais precoce. Há também artigos que digam para a gente hoje que a presença da bactéria na adolescência é fator de risco para o longo prazo. Então, assim, se você tem esse tratamento amplo da bactéria, que muitas vezes quando você vai fazer o tratamento da obesidade, você já pesquisa e já trata, você tem esse desvio de trânsito, diminuindo a obesidade, diminuindo o refluxo, eu acho que a tendência é que esses adenocarcinomas, a cirurgia proteja. Mas vamos aguardar mais estudos aí, vou procurar alguma coisa a respeito disso. Achei bem interessante sua pergunta. Mais alguém tem algum questionamento? O Gustavo comentou alguma coisa lá no YouTube de maneira escrita. Quer postar, quer falar alguma coisa aí, Gustavo, sobre o que você pôs lá? Não, Dani, que eu não sabia que você ia trazer as questões no fim, né? E aí eu estava vendo algumas provas, eu vi essas duas, achei que eram pertinentes à discussão, eu coloquei. Eu não estou logado agora no YouTube, não sei se alguém respondeu, mas com o que você deu de informação, são questões fáceis de responder. Acho que uma sobre linfoma, se eu não me engano, né? E outra sobre fatores de risco para câncer gástrico. Mas foi super didática a sua explanação, então é interessante. Quando a gente alia aí o conhecimento, né, com a resposta das questões, fica muito simples. Não sei se alguém se manifestou. Não, estou vendo aqui, perdão. Isso. Estou vendo aqui, a princípio ninguém respondeu, não. Estou vendo as perguntas aqui. Uma delas foi uma questão do WebServe R3. Em relação ao linfoma gástrico, assinale a alternativa correta. A. O estômago é o segundo sítio mais comum de linfomas do sistema digestivo.
B. O linfoma de Burkitt do estômago está associado à infecção do vírus Epstein-Barr e sua localização mais frequente é no antro gástrico. C. A quimioterapia não deve ser considerada como tratamento isolado no linfoma gástrico devido ao alto risco de perfuração. E linfoma malte em estágio precoce pode ser eficazmente tratado apenas com a erradicação do H. pylori. Eu acho que aqui já pula para outra, né? Porque aqui já é... Ainda bem que tem uma fácil ali no final, né? A alternativa responde bem. Hã? A última alternativa, né? Acho que quando o Daniel colocou na apresentação dele, 80% das lesões malte regridem, né? Com a erradicação da H. pylori. Se eu não me engano, está no consenso também de H. pylori isso daí. Bacana. E aí tem uma outra que eu acho que vem uma segunda. Do agrupamento de linfonodos regionais pela localização do tumor primário, qual estação não pode ser classificada como dissecção D2? A artéria gástrica esquerda é outra situação que foi abordada, né? Pequena curvatura, B. Paracárdico direito, D. E hepatoduodenal posterior. Qual que é, Gu? D? Eu iria na última aí, né? Faz mais sentido para mim. Porque você já estende muito essa retirada de linfonodos, né? Só comentando também essa questão de linfonodo, já que tocou nesse assunto aí, é muito discrepante, eu lembrando do D3, né? No Ocidente, não pegou tração a linfadenectomia. Inclusive tem um trabalho italiano, que fugiu o nome agora, que ele fala que D1 mais é suficiente. Ele fala assim, até D2 é exagero, se tem D2 é doença sistêmica. E ele mostra lá no trabalho dele que não teve uma alteração na sobrevida, né? Tirando ali o hilo hepático e o hilo esplênico. Então, aqui no Ocidente acaba ganhando muito a questão de morbidade e perdeu, digamos, a tração. Mas, enfim, acaba no Japão D3 para quase todo mundo. Exatamente. A escola americana, né, Dani? A escola americana bate muito forte na questão da D2, né? Para eles é suficiente. A escola japonesa, como você falou, a casuística deles é grande. Inclusive, eu lembro um dos assistentes nossos lá do servidor dizendo que os japoneses, não sei o qual isso é verdade, retiravam esses linfonodos com lâmina fria, começavam a cirurgia à noite, passavam a madrugada toda fazendo essa dissecação dos linfonodos, um trabalho super minucioso, né? Então, a expertise deles é outra. Então, é questão de escola também, né? Claro que isso é corroborado por dados, mas é muito questão de escola. Eu não tinha corrido a barra aqui das respostas, mas o Dr. Alisson Pupulin, ele acertou as duas perguntas lá. Ele colocou letra D e letra D. Eu vejo um futuro promissor para esse menino, viu? Ele interage, ele está participativo. Parabéns, isso é muito interessante. O seu fone está... Ah, não, perdão, é que eu estava no YouTube. Eu acho que é isso aí. Eu não lembrei de mais nada assim que seja interessante a gente lembrar, mas essa questão de estômago e refluxo e câncer, enfim, é uma coisa bastante comum em prova, né? Sempre tem questionamento, sempre tem pergunta. Vamos parar de espero que a aula ajude a responder e principalmente para a vida, né? Também é uma coisa boa. Aquele peixinho que a gente compra no sal assim sequinho, né? Que aquele é um veneno, né? O bacalhau, ele é perigoso. O shoyu, né? Da dieta japonesa. Um detalhe interessante: o japonês que vem morar no Ocidente, ele não diminui a prevalência. Então, assim, imigrantes que vieram da terra natal, eles mantêm, mesmo mudando o fator ambiental, mudando a dieta, digamos, eles mantêm o fator de risco. Eles mantêm uma incidência alta de câncer gástrico. E a próxima geração deles
que traz a mesma carga genética, mas não é exposto desde a infância, né? Desde a adolescência, digamos assim, eles acabam não tendo a mesma incidência do local. E é isso que vem os questionamentos, né? Dizendo até que ponto, né? Quando que se forma essa mutação aí que vai trazer a neoplasia lá na frente? Quando que é essa incidência? Quando que você tem que erradicar o H. pylori? Eu acho que a gente vai num futuro aí, começar, quem sabe, a tratar H. pylori aos 14 anos, fazer a primeira pesquisa ali, quando a gente desenvolver os métodos não invasivos, eu acho que vai ser um dos grandes inimigos da humanidade. Junto com a esteatose hepática, vão dominar aí a gastroenterologia e o combate, digamos assim. Perfeito. Bom, eu acho que era isso, né, pessoal? Semana que vem nós vamos ter aí tumores malignos do intestino delgado e do apêndice fecal. Boa noite a todos e até segunda-feira que vem. Um abraço, pessoal. Um abraço aí, turma. Obrigado por ter acompanhado a gente. Se alguém tiver dúvida, estamos à disposição para responder. Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite. Olá, tudo bem? Fico muito feliz que você esteja conosco assistindo essa aula. Para a gente, do Surge Update, é algo muito importante, tanto para o nosso crescimento na forma de apresentação de conteúdo, quanto para você possa confiar mais no nosso trabalho. O Surge Update tem também um curso com 19 aulas que estão lá, já salvas, online e 100% disponíveis para você, de modo que esse curso de urgências e emergências abdominais não traumáticas, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, saber montar bem a sua prescrição, saber montar bem toda a sua anamnese e estrutura de raciocínio clínico para que você não coma bola com as principais doenças do pronto atendimento. Eu espero que você possa conhecer o nosso curso. Está lá na nossa biografia, tanto do Instagram quanto do Facebook e aqui embaixo na descrição desse vídeo.